Instagram. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aí, né? Como diz o título, vou dar minha opinião sincera sobre o jogo de ontem, né? Quero destinar um pedaço do meu canal aqui para falar a respeito dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Mas dessa vez eu vou fazer as minhas opiniões sinceras nas lives. Então, no dia seguinte dos jogos do Brasil, eu vou fazer as lives enquanto eu faço minhas caminhadas, beleza? Mas deixa eu me apresentar, eu sou o personal Fábio Vilas Boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva já, deixa o seu like, tá? Quanto mais likes vocês dão, mais o algoritmo do YouTube encaminha meu vídeo pra galera, mais recomenda, tá? Isso me anima muito a continuar produzindo conteúdos aqui, beleza? Dá essa força. Mas e aí? Como é que tá essa força? Tá treinando? Tá se exercitando? Ou tá só vendo a cabeça? Tudo isso. Vamos lá, né? Falar sobre o jogo. Cara, eu não sei, realmente. Eu tento não ser pessimista, não parecer que eu tô jogando urucubaca, ninguém longe disso, né? Não quero parecer negativo. Eu ficaria muito feliz se a minha perspectiva estiver errado de que se o Brasil, se a seleção brasileira continuar apresentando esse futebol que apresentou ontem, o Hexa não vai vir esse ano não. Tá? Eu digo, se continuar com esse comportamento, o Hexa não vem esse ano. Vai ficar para 2030 ou sei lá que ano. Porque começo de jogo, o Brasil totalmente desconcentrado, ansioso, olhando muito o adversário jogando, e tanto é que desconcentrou totalmente, o que resultou no primeiro gol de Marrocos. Foi total desconcentração aquilo, né? Não foi uma superioridade imposta, foi uma total falha de concentração da defesa, abriu totalmente, né? Deixou os caras fazerem o que queriam. E é isso que eu achei, pelo menos no primeiro tempo do jogo. Um time ansioso, nervoso, que deixava o adversário jogar, esse papo de ficar estudando o adversário, querendo jogar no contra-ataque. Mas eu falo pra vocês, eu não sei, cara. Pode ser culpa do Ancelotti. Eu não tenho conhecimento a fundo pra isso, mas eu sinto que essa galera, essa geração de jogadores hoje, falta muita disciplina, sabe? Muitas vezes os caras não respeitam o treinador. Isso era visível na época, por exemplo, do Dorival Júnior, onde cada um queria jogar por si, não respeitavam ninguém. Mas me surpreende isso sobre o comando do Ancelotti. Esperava ver mudanças, mas eu falo, problema tá, o problema maior tá dentro das quatro linhas, tá? E pode vir qualquer treinador, pode trocar o Ancelotti e vir o Pep Guardiola. Esses jogadores, com essa safra de jogadores desobedientes, teimosos, egocêntricos pra caramba, pode vir um treinador
treinador que for para comandar a seleção brasileira, isso não vai mudar. Tá? Falta obediência nesses moleques. É isso que são. Um bando de moleque dentro das quatro linhas. Sabe? Nunca passei tanta raiva nesse sentido de ver indisciplina e desobediência dentro do campo. Tá? Mas isso representa a minha opinião sincera. E tudo bem se você não concordar com nada que eu tô falando, mas fica à vontade para dar a sua opinião. Né? Para quem tá chegando agora, tô dando a minha opinião sincera sobre o jogo de ontem entre Brasil e Marrocos. Tá? Então participem da live mais uma vez. Se inscrevam no canal, porque além de estar destinando a live para falar sobre o jogo, continuo na minha proposta de falar sobre atividade física, saúde, musculação, bodybuilding e por aí vai. Legal? Mas eu quero destinar um pouco do meu canal para falar sobre as participações da seleção brasileira na Copa do Mundo. Legal? Bem toscos, assim, falar a verdade, né? Sobre as participações da seleção brasileira na Copa do Mundo, do Catar, que na época não tinha esse todo alcance, o canal era novo, as thumbnails era muita imagem colada e tal, não tinha essa inteligência artificial estava começando e tal, mas eu não tinha nenhuma noção, mas dessa vez, como eu não tenho tempo para fazer conteúdos novos a respeito disso, eu quero fazer esses comentários, essas opiniões nas lives, tá? Até porque eu tenho baita num receio de fazer um vídeo, né? Muita colocação de imagens, geralmente o pessoal pede imagem, mas tem que tomar muito cuidado, né? A gente que faz conteúdos aqui com as imagens, porque tem toda a questão de direitos autorais, que às vezes pode dar algum problema. Então, eu prefiro fazer dessa forma mais segura aqui pro canal. Tá? Mas, enfim, retomando. Vamos lá, pessoal, participa mais. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam do jogo de ontem. Legal? Coloca aí, né? Participa. A opinião de vocês é muito importante. Mas é isso. Eu achei. Primeiro tempo, um time nervoso, para não dizer medroso, que ficava meio que estudando o que o adversário estava fazendo, como que eles iam se comportar. É isso, eu não acho totalmente negativo e tudo mais, mas, meu, vocês têm que lembrar que vocês representam uma seleção pentacampeão do mundo, né? Vocês têm tradição, mas eu falo, a descrença das pessoas com a seleção brasileira não é só aqui dentro do Brasil. Lá fora mesmo, ninguém acredita mais na seleção brasileira. Mesmo times que nunca tiveram nenhum título, às vezes nem tem um terço da tradição no futebol que o Brasil tem, ou outras seleções campeãs, os caras entram meio que zoando, sabe? Os caras entram meio que. Vocês foram bons no passado, hoje vocês estão ridículos. Mas é o que eu falo, cara. Essa geração de jogadores hoje em dia, essa safra, tá cada vez mais egocêntrico, mais preocupado com mídia, com rede social, entra no campo com celular, fica lá fazendo stories, né?
fica lá fazendo gracinha, fica mais preocupado com as dancinhas que vão fazer na comemoração do gol. Só que para fazer gol, você tem que jogar, né? O cara, em vez de treinar cobrança de falta, treinar dribles, treinar fundamentos básicos do futebol, não. O cara fica ensaiando dancinha no futebol, sabe? Dancinha de TikTok pra comemorar gol. O cara fica se visualizando comemorando o gol e fica ensaiando a dancinha, mas esquece de treinar fundamentos. Por exemplo, na última Copa, o Brasil perdeu uma cobrança de pênalti. Por quê? Por vários motivos. Erros táticos, né? Falta de treinamento nesse fundamento, de falta de treinamento de finalização. E olha, não sei se continuar assim, com esse comportamento, eu não sei se o Brasil vence essa Copa não. Eu não sei, eu não acredito, tá? Eu digo isso não me gabando, mas falo com a sincera, eu falo esperando estar errado, sabe? Tem coisas que eu falo esperando estar errado, mas eu digo pra você, me dá até medo, sinceramente, do próximo jogo, porque geralmente o Brasil tende a treinar, a jogar mais solto, sabe? Mais relaxado com adversários tradicionalmente mais fracos do que com adversários mais fortes. E o próximo adversário, sinceramente, né? Todo mundo sabe, quem acompanha a tabela, é o Haiti. E eu falo, eu assisti um pouco do jogo de ontem do Haiti contra a Escócia. Eu vi o gol da Escócia, mas depois eu fiquei fazendo outras coisas lá, editando vídeo. E, cara, o Haiti foi um time mais valente. Eu me impressionei de fato. O que eu vi do jogo, não vi o jogo inteiro, mas o que eu vi do jogo do Haiti e Escócia ontem, eu vi os haitianos jogando valentemente. Perderam, mas, porra, jogaram bem, sabe? Deram o que eles podiam dar. Gastaram o gás que os caras, sabe? Falei, olha, e esse é o meu medo. Por isso que eu falo que o meu medo maior é quando o Brasil joga com times tradicionalmente mais fracos do que com times campeões. Se já toma vareia e times campeões tradicionais, agora quando jogam com times mais fracos, os caras jogam mais solto, meio que não vamos precisar ficar se esforçando tanto, sabe? Mas, meu, eu me impressionei com o comportamento do Haiti. Então, falei, porra, não é porque é um time que teve a segunda participação, né? A primeira depois de 54 anos, uma coisa assim, sabe? Não é porque os caras não têm tradição alguma entre as principais seleções no cenário do futebol que nós vamos ficar lá. O Brasil vai ficar jogando de relaxo. Não é um time que pode dar mole assim, não. Esse é meu medo. E o Brasil joga mais relaxado com times mais fracos do que com times mais fortes. Só que os caras mostraram mais valentia. Você ficar lá tirando onda com os caras, não vai dar não. Então esse é o meu medo, sinceramente. Né? Não sei qual a sua opinião.
Quem assistiu o jogo aí, comenta, pessoal. Participa da live pra gente trocar uma ideia. Legal? Participa da live aí. Bem? Quem assistiu o jogo, comenta aí o que vocês acharam pra gente trocar uma ideia, debater na live aí enquanto eu faço minha caminhada aqui. Legal? Mas beleza. Aí, vamos falar do gol do Brasil. Vini Júnior mandou bem. Jogada legal. Jogada de campeão. Aí começou a melhorar um pouquinho, mas mesmo assim, sabe? Mesmo depois do gol, que era esperado um comportamento diferente, começar a atacar mais, falei, porra, né, a gente consegue levar esse jogo, sabe? Faltou isso. Pô, caralho, a gente consegue. Você tem um jogador que é apontado como o principal, Vini Júnior, bola de ouro, não sei das quantas, e tudo mais, sabe? Principal jogador do Brasil em atividade hoje em dia, sabe? É o momento dele. É pro Vini Júnior pegar, bater no peito e falar, agora é o meu momento, entendeu? Se o Neymar não estiver no campo, eu vou assumir essa bronca pra mim. É o meu momento. Para de ficar chorando porque o Neymar não tá no campo. Mas, meu, já vou entrar nesse assunto, tá? Calma aí que eu já vou entrar nesse assunto. Mas, beleza. O gol do Vini Júnior foi legal. Gostei. Beleza, jogadona bonita. Pô, tirou. Não sei o que, chutou bonito. Aí, falei, agora vai. Só que faltou isso. Assumir o protagonismo do jogo. Falei, porra, velho. A gente é a seleção pentacampeão do mundo. Vamos ganhar essa porra. Marrocos tá em ascensão. Mas, cara, a gente é melhor. A gente tem tudo que é de melhor no campo. Só que, porra, acontece uma coisa de ruim, os caras parecem que ficam chorando, cara. Não, quem tá lá tem que assumir o protagonismo. Tem que bater no peito. Falei, porra, vamos resolver nós. Chega. Esquece tudo de ruim que passou. Esquece que o Neymar não tá no jogo, que não tá nas melhores condições. Esquece o Estevão lá que se machucou. Então assume, galera, na boa. Assume o protagonismo. Assume a responsabilidade de vocês, que vocês têm capacidade. Só falta querer mais. Sinceramente. Só falta querer mais. Né? Capacidade tem, técnica tem, conhecimento tem, né? Só falta isso. Vontade, raça, sangue no olho. Falta crescer, sabe? Falta maturidade, falta disciplina. É a geração mais indisciplinada da atualidade no futebol, cara. Do meu coração eu falo. É a geração mais indisciplinada que existe no futebol atual. Lamentável, cara. Triste pra caramba isso. Que porcaria. Eu esperava, depois do gol, que os caras assumissem finalmente o protagonismo e começassem a comer a bola. Mas não. Continuou o mesmo nervosismo. Continuou a deixar o Marrocos jogar demais, sabe? Continuou com medo dos caras. Tinha capacidade para acabar o jogo, sabe? Só que falta querer, falta sangue no olho. Esses moleques não têm raça, não têm vontade. Fica estudando muito, fica esperando muito a oportunidade passar.
fica esperando os caras vacilarem. Falei, cara, para que esse negócio seja mais ofensivo, você tem poder ofensivo na mão. Só que falta isso. Só que falta assumir o protagonismo, falta mais vontade. Vai ficar esperando o adversário errar? Mas e aí? Os caras estavam fechados. Os caras estavam bem disciplinados. Só não ganharam porque não tinham condições técnicas superiores. Né? Só que, porra, que situação, cara. Parece que cada ano que passa piora. Sabe? Parece que cada ano que passa piora. Aí falam, mas não pode ser tão negativo assim, porque tanto no Penta quanto no Tetra, a seleção também estava desacreditada. Sim, de fato. Né? Eu lembro que as classificatórias, torneio classificatório nos anos anteriores ao pentacampeonato, foi sofrido pra caramba também. Mas ali tinha mais coletivo, você tinha mais disciplina entre os jogadores, sem contar a qualidade técnica. Então os caras superaram as adversidades ali. Chegou no momento certo, eu falei, meu, agora acabou a brincadeira. Né? E deu o que deu. No Tetra, mesma coisa também. Nossa, não esqueço. Alguns momentos nas classificatórias, nos anos anteriores ao tetracampeonato, sabe, um jogo contra a Bolívia também, que o Tafarel tomou um frangão. Realmente. Mas ali tinha um coletivo cheio de vontade, que na hora de acabar a brincadeira e jogar sério, os caras foram lá e jogaram pra cacete. Mas essa geração hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais o assumir o protagonismo. Os caras têm medo. Tem medo dos adversários. Às vezes tem medo do adversário porque na última Copa os caras foram bem. Pô, não, vai ser difícil porque os caras cresceram. Pô, e aí, cara? Vai assumir o protagonismo? Ou vai ficar aí chorando? Os caras têm cagaço. Esperavam um comportamento diferente depois do primeiro gol. E foi um gol bacana, foi um gol bonito, mas era hora de acordar, de assumir o protagonismo. Os caras não assumem protagonismo nenhum. É, tô falando merda, não sei. Sabe, tudo bem. Se você não concordar com nada que eu tô falando, fica à vontade de dar a sua opinião a respeito sobre o jogo de ontem, pessoal. Sabe, não quero parecer hater de nada. Sabe? Para não parecer tão negativo, melhorou o comportamento, melhorou um pouco o jogo, assim, sabe? O Brasil até que atacou mais, mas faltou mais confiança, faltou mais assumir protagonismo, faltou mais vontade, faltou mais raça ou sangue no olho. E é isso que falta nessa molecada de hoje, falta de confiança, molecada medrosa. Tô tentando não ser tão positivo, assim, enxergar os pontos positivos, mas cara, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Espero no fundo do meu coração, torço no fundo do meu coração para que o próximo jogo seja um jogo bem melhor. É um jogo para trazer resultado, mas é aquilo que eu falei anteriormente, minutos atrás. Às vezes eu tenho mais medo de quando o Brasil enfrenta adversários mais fracos do que quando enfrenta seleções mais fortes. Né? Por quê? Porque às vezes, quando tem um adversário mais fraco, que é para trazer o resultado, os caras soltam, né? Não, vamos jogar
proporcionalmente à qualidade dos caras. Não, é pra arregaçar. É pra arregaçar. Lembra? No 7-1, o que os caras fizeram? Viram que o Brasil tava tudo aberto, tudo desconcentrado, foram lá e trouxeram o resultado. Meteram gol atrás de gol. Eu sei que é doloroso lembrar disso, mas falando de maneira racional, foi isso que aconteceu. Né? Os caras ficaram lá, os caras estão desconcentrados, pô, dá até dó dos caras, não. Nem vamos fazer pra não humilhar os caras dentro de casa. Não. Foram lá e trouxeram. E eu falo, era pra ter sido muito mais. Merecia muito mais. Mas é isso que tem que fazer. Entendeu? Você tem que trazer resultado. Se você tem condições superiores a um adversário, você tem que ir lá e trazer o resultado, cara. É? Fala Maria, tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vinda. Mas aí, pessoal, quem mais assistiu o jogo de ontem, deixa aí seus comentários, deixem suas opiniões. Quero muito saber, ler a opinião de vocês. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like. Quem ainda não se inscreveu, para a gente conversar sobre esporte, sobre atividade física, saúde, bodybuilding. Para quem não me conhece agora, está entrando pela primeira vez. Eu sou personal Fábio, Vilas Boas, personal trainer, trabalho com musculação e trago conteúdos todos os dias sobre musculação, esporte, bodybuilding, vários assuntos de forma educativa, né? Mas gosto de falar sobre outras coisas, fugir um pouco da rotina, falar um pouco sobre futebol, né? E agora em Copa do Mundo quero fazer mais vídeos falando sobre os jogos do Brasil, como eu fiz em 2022. Eu estava pretendendo, é que não deu, sabe, tempo, porque eu tive tanta coisa para fazer, mas eu queria muito, e se der, nas próximas vezes, fazer lives reagindo ao jogo, né? Boto a câmera na minha cara, sem mostrar a imagem, porque não tenho direitos autorais, eu não tenho direito legal de mostrar imagem nenhuma. Mas enquanto o jogo estiver rolando, eu vou estar fazendo live e comentando sobre o jogo e vendo a participação da galera. Pensei em fazer isso. Só não fiz ontem porque realmente não deu para fazer isso. Tinha tanta coisa para fazer, tinha que gravar, editar vídeo para soltar hoje e tal. Enfim. Mas eu vou falar assim sobre a Copa do Mundo, para não ficar falando só sobre a mesma coisa, já que eu gosto de falar no meu canal sobre tudo que é relacionado a esporte. Mas e aí? Queria perguntar para você, tá treinando, tá se exercitando, ou tá só vendo a vida passar? Como é que tá a atividade física? Como é que tá a rotina de atividade física? Né? Ou tá só vendo a vida passar? Vamos parar de ficar assistindo a vida passar e começar a treinar, né, pessoal? Mas mais uma vez, peço a sua inscrição aqui no meu canal e deixa a curtida. E quanto mais vocês se inscreverem, mais o conteúdo, mais o YouTube lembra de mim, recomenda mais meus vídeos, recomenda mais o meu canal. Quanto mais curtidas, mais o YouTube, o algoritmo do YouTube lembra de mim, recomenda mais meus vídeos. Isso me ajuda demais e me anima pra caramba, eu continuo produzindo. Legal? Mas para que eu tô um pouco ofegante porque tô caminhando numa subida.
Isso faz parte. É isso mesmo que eu quero. Né? Elevar um pouco minha frequência, queimar um pouco mais de caloria. Né? É que eu tinha que fazer esse cardio hoje, porque ontem deu uma arregaçada na dieta, faz parte. Mas depois de um treino de perna que eu fiz ontem, merecia, mas enfim. Uma boa jantada legal, mas assumi o propósito, ok, vamos comer pizza, mas amanhã de manhã tem cardio, obrigatório. Não interessa se é cardio em jejum, alimentado, a gente fizer a mesma coisa, mas você vai ter que fazer cardio. Né? Agora tô com as manhãs um pouco mais tranquilas, consigo vou conseguir voltar a fazer cardio com mais frequência, né? Mas enfim, pessoal, como é que tá essa força aí, como é que estão os treinos? Quem mais assistiu o jogo de ontem? Mas é isso, pessoal. Minha opinião é: o Brasil tem capacidade para mandar bem. O Brasil tem capacidade. Só falta querer mais. Só falta mais vontade nessa molecada. Falta mais disciplina. Entendeu? Carlo Ancelotti precisa chamar mais atenção. Dar uns esporros nesses moleques. Falar pra molecada deixar o TikTok de lado. Parar de ficar ensaiando dancinha. Ensaiar mais fundamento, ensaiar mais chute, ensaiar mais finalização, né? Ensaiar mais jogada tática, que é isso que tá faltando, sabe? É a geração, eu chamo essa molecada de geração TikTok, porque tá mais preocupado em ensaiar dancinha, em fazer dancinha no gol, do que realmente treinar o que tem que treinar, né? Só que não adianta ficar ensaiando dancinha no gol, aí não treina o que tem que treinar, e aí não faz gol nenhum. Aí já viu. Não tem dancinha, né? Então vocês querem fazer dancinha de TikTok na comemoração do gol, vocês vão ter que treinar finalização, fundamento, treinar chute, treinar cobrança de falta, treinar cobrança de pênalti. Não pegar mais um mico. Então, minha opinião sincera é: se o Brasil mostrar o comportamento que mostrou no jogo de ontem contra Marrocos, o Hexa não vai vir esse ano. Mas se querem ser hexacampeões esse ano, vai ter que mostrar mais resultado, mais concentração, mais disciplina a partir do próximo jogo. Tá? Então, é isso. Quer passar para a próxima fase, vai ter que comer esses adversários, vai ter que comer Haiti, vai ter que arregaçar Escócia. Tá? Mas é isso, pessoal. Finalizei a live, então fiquem com Deus. Bom dia para vocês. A gente se vê na próxima live. Até mais.